Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde. Você está acompanhando conosco durante toda a semana aí um bate-papo aqui sobre finanças. E olha só, é claro que quem está aqui conosco é um consultor financeiro, o Cláudio está aqui conosco, ele que é experto nesse assunto, ele que dá cursos, dá aulas sobre esse segmento aí, tem uma empresa chamada Prosperiu, que significa você próspero. Já pensou você ser próspero? É possível. E é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui, então acompanha o nosso bate-papo. Cláudio, você trouxe muitos insights para a gente hoje aqui, e hoje eu queria te perguntar sobre a questão do endividamento. Quando a pessoa está endividada, é possível guardar dinheiro mesmo assim? Como é que funciona esse negócio, hein? É mais do que possível, é fundamental, né? Porque a gente precisa fazer economia para sair do endividamento, né? É normal e é muito comum no Brasil as pessoas estarem endividadas. Muitas vezes elas estão endividadas porque elas nem conhecem o porquê elas estão endividadas. Nós falamos no outro episódio sobre a nossa natureza de consumir em excesso, gastar aquilo que não tem, né? E o sistema de crédito do Brasil, ele é muito cruel, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele dá crédito para as pessoas, mesmo sem elas terem condições de pagar. E os juros são Os altíssimos. juros são altíssimos, a gente tem que tomar muito cuidado. Para quem está endividado, pessoal, o que vale a pena a gente fazer, e é muito importante, é primeiro sair da dívida, né? Às vezes a gente tem coisas que nós compramos e que nos levaram a fazer aquela dívida que a gente não precisa mais. Então assim, ó, faxina em casa, não precisa de alguma coisa, vende. Não é vergonha para ninguém abrir mão de alguma coisa que não faz mais bem pra gente, não tem sentido, que pode fazer muito bem para outra pessoa ou para outra família. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se livrar de tudo aquilo que não faz bem na nossa vida. Inclusive coisas que ajudaram a gente a ficar endividado, né? Pois Não é. faz bem na nossa vida. E às vezes para outra pessoa funciona como se fosse novo, né? Até uma Perfeito, roupa, qualquer perfeito. coisa. Tem vários grupos de desapega hoje em dia, né? Bazar. Bazar. E o que não der para vender, doa também. Deixa a tua vida mais Isso tranquila. mesmo, o doar também faz bem. É. Aham. E armadilhas, né? A nossa vida é um mar de armadilhas para tudo, a gente tem que estar muito atento com relação a elas, né? Uma grande armadilha que existe para quem está endividado é algo que se chama consolidação da dívida. Porque quem está endividado já está pagando juros Pois é. para o banco, para quem É quer que juro tenha. sobre juro, digamos assim. Quando a gente consolida dívidas, então vou dar um exemplo. Uma pessoa tem uma dívida de R$ 1.000 por mês, né? Ela não está conseguindo pagar aqueles R$ 1.000 por mês. Então ela tem uma dívida do cartão de crédito, uma dívida de um empréstimo e uma outra de um financiamento. Ela vai no banco e fala, eu não consigo pagar R$ 1.000 por mês. O banco fala, ok, que parcela fica boa para ti? Ah, para mim fica bom uma parcela de R$ 500, porque com R$ 500 eu consigo pagar. Só que os juros que essa pessoa vai pagar nessa dívida no longo prazo, ela vai pagar 2, 3 vezes aquilo. Então assim, ó, a melhor forma de se quitar dívidas é pagando à vista, inclusive porque, principalmente para financiamentos, quando a gente paga à vista, a gente tem o desconto do juro futuro, né? Então o desconto se torna tão grande que vale a pena Vale a pena. pagar à vista, então, o endividamento. Vale a pena vender se tiver algum bem para vender, Vender um um carro, carro, vender alguma coisa. vale a pena, e vale a pena recomeçar. E olha, se você tem uma situação de dívida, como tantas pessoas têm, e precisar abrir mão de alguma coisa para sair dessa situação, faça isso, porque você vai receber isso de volta de uma forma mais sustentável, mais planejada, e vai agradecer de ter saído daquela dívida. Agora, dicas para o dia a dia, né? Como é que a gente faz para economizar no dia a dia? O que leva o nosso dinheiro? É muito interessante, Clarice, quando eu pergunto para as pessoas e para os alunos aonde você gasta o seu dinheiro. E eles me respondem muito rapidamente as grandes contas, que são aluguel, ou financiamento da casa, financiamento do carro, escola das crianças. São contas fixas que normalmente têm um valor importante no orçamento de cada família, que as pessoas sabem de cor. Então, elas sabem responder rapidamente quais são aqueles valores. Mas os grandes, né? Os grandes.
Agora, as pessoas ficam extremamente surpresas quando eu dou aula de economia, planejamento familiar. Eu falo, pega a fatura do cartão, o extrato, aquele dinheiro que estava na bolsa, que a gente vai gastando aqui e ali e não se dá conta, não só em um mês, em uma semana, faça isso ao longo de alguns períodos. A gente às vezes descobre que nós gastamos muito mais em pequenas coisas de forma repetitiva do que nas grandes contas dos nossos lares. Aí está a primeira grande oportunidade de economia. Porque a criatividade do ser humano é tão grande, é tão boa, que a gente consegue substituir o prazer que dá aquela compra, aquela pequena compra, aquele pequeno consumo, por outras coisas. Tive um bate-papo excelente com uma amiga que ela é nutróloga, né? E ela, inclusive, eu pedi para ela, eu falei, olha, eu tenho um desejo todas as tardes de ir a cafés. E eu continuo indo. O famoso cafezinho. O famoso cafezinho. Eu continuo indo, isso me faz bem. Eu só não vou mais todo dia e não gasto mais R$50 todo dia num café. Além do mais, eu estava consumindo uma quantidade enorme de gordura e de calorias. E chega uma fase na nossa vida que a gente vai fazer o check-up e precisa melhorar tudo isso, né? E ela me deu uma série de dicas de snacks que eu posso preparar na minha casa, que são muito mais saudáveis e que custam muito menos. Só que eu não queria deixar de ter a convivência com alguns amigos no cafezinho. Claro. Então eu passei a fazer alguns cafés da tarde com essas pessoas, onde eu preparo um snack saudável. Na sua casa? Na minha casa ou na casa deles, por uma fração do que eu gastava. São inúmeras as oportunidades de fazer economia no dia a dia. É legal que você aí já resolve duas coisas importantíssimas. Você vai, aliás, mais que duas. Você vai economizar primeiro, né? Vai economizar, você vai ter um lanche mais saudável, né? Sim. Não que de vez em quando, como você bem comentou aqui, não seja legal sair, né? E você vai estar se relacionando mais com os seus amigos de uma forma mais tranquila, com mais tempo e tal, porque você também vai economizar. Tem mais aqui, ó, vamos para o quarto benefício. Eu já estou aprendendo com o teu curso aqui, ó. Quarto, você vai economizar combustível, você não vai até algum lugar, você não precisa pegar o seu carro e ir até aquela cafeteria, né? Então, assim, vale a pena. Vale a pena seguir essa dica. Gostei dessa dica aí. Muito boa. É muito Muito bom. boa, muito boa, muito boa. E vamos falar, já que você falou em casa, em lar, né? A gente já lembra aqui de amigos, certo? De convivência, de relacionamento e de família, né? Quando a gente fala na família, nós pensamos nos filhos, nos netos. Eu já tenho dois netinhos, uma neta e um netinho. E eu quero ensinar para os meus netos também como economizar, como ter uma vida com equilíbrio financeiro. Eu espero, pelo menos, aprender a ponto de ensinar para eles, né? Agora, com qual idade que a gente consegue começar a ensinar isso para as nossas crianças, né? Essa educação financeira? Desde que as crianças aprendem a falar. Desde pequenininhos. Porque as crianças, elas aprendem a falar para pedir as coisas, né? A criança, ela chora porque ela está com fome. Né? É um dos motivos que a criança chora, né? Tem uma série de outros que só quem já teve criança sabe, né? Mas quando a criança começa a pedir as coisas, é natural de nós, pais, querer oferecer para a criança tudo que tiver ao nosso alcance. De bom e de melhor, né? Não tem nenhum mal nisso, Sim. Porém, as crianças precisam aprender sobre o conceito do limite e sobre o conceito de saciedade. Ela não precisa ter tudo para estar feliz, porque ela nunca vai ter tudo. Ela vai ter sempre mais ou menos que uma outra criança da mesma escolinha, ou do mesmo bairro, ou da mesma comunidade. Certo. Né? Então, a criança quer 2 presentes. Os pais, se tiverem condições, muitas vezes eles dão aqueles 2 presentes. Mas eles podem tomar uma escolha e dar um presente para a criança. E explicar que sim, ela vai ter aquele outro presente se ela cuidar bem desse primeiro. E quando for possível na questão financeira dos pais, né? Eu acho que traz essa consciência também para a criança, não é verdade? Traz. E o nosso tempo está passando tão rápido por aqui, sabe? Mas nós temos ainda mais um episódio, não é mesmo? E nesse último episódio, é claro que você vai trazer muitas outras dicas para nós. Nós vamos encerrando por aqui, mas olha, a gente te espera no próximo episódio para concluir, finalizar esse assunto maravilhoso aqui sobre consultoria financeira. Te espero, hein?
Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.